Então, em 1383, 85, acontece uma grande guerra civil em Portugal e a vitória vai ser de Dom João, que vai inaugurar a chamada Dinastia de Avis. A partir daí, nós temos em Portugal, 30 anos depois, o lançamento daquilo que a gente vai chamar de expansão marítima portuguesa, né, a partir de 1415, com a tomada de Ceuta, no norte da África. Então, a partir desse momento, Portugal está entrando na chamada expansão marítima. Então, até agora, nós chegamos a qual conclusão? Que o elemento religioso tem um fator a ser pensado, porque, naquele momento, a Europa vivia fortemente marcada por essa questão religiosa. É como se fosse o mundo deles, né, e o nosso. A presença dos islâmicos crescendo, o Império Bizantino. Nós temos o Império Bizantino sendo derrotado por um outro império islâmico, que é o Império Turco-Otomano. Esse Império Bizantino, que era cristão, perde espaço para o Império Turco-Otomano, que amplia o seu controle sobre a parte mediterrânea da Europa, fechando, de certa forma, um pouco das dificuldades que os hispânicos ainda tinham de expulsar os mouros da Península Ibérica. Fato que só vai acontecer no finalzinho do século XV, já no ano de 1492, quando as duas coroas, últimas coroas hispânicas, que eram a coroa de Aragão e a coroa de Castela, unidas por um casamento, conseguem finalmente derrotar o último reduto mouro na Península Ibérica, que era Granada. Então, essa questão religiosa é muito importante para a gente pensar esse processo, esse momento aí. Tanto que os próprios debates que se tinham sobre a teologia e a igreja começam a desenvolver, o São Tomás de Aquino, por exemplo, vai desenvolver teorias que vão dar lá na frente a ideia da guerra justa, tentando criar normas para o cavaleiro. O cavaleiro tem que ser nobre e justo, ele tem que tratar bem as pessoas. Agora, a guerra, em algumas situações, ela deve ser justificada. E aí se justificava normalmente essa guerra numa luta contra o infiel. O infiel para o cristão era o islâmico. Da mesma forma que no mundo islâmico, né, o cristão era o infiel e era justificável. É nesse momento que aparecem dois conceitos que mais tarde vão ser discutidos, inclusive no século XIX, no direito internacional público, no direito da guerra, que é os ius ad bellum e o ius in bellum, que são as regras para iniciar uma guerra e as regras como se portar dentro de uma guerra. Isso surge nesse momento aí do século XIV para o século XV, num debate filosófico de São Tomás de Aquino, justamente tentando justificar, mas criar algumas regras limitadoras à atuação desses cavaleiros nas lutas religiosas. Professor, só uma coisinha aqui rápida. Teve o Império Turco-Otomano aí nessa época, mas teve também lá no final, qual é a relação lá com aquele Império Turco-Otomano lá da Primeira Guerra, na Primeira Guerra Mundial? Ah, tá. O Império Turco-Otomano, ele vem nascendo ali desde o século... Na verdade, desde o século X começa o movimento dos turcomanos, né? Tentando se ampliar e fazer frente aos sultanatos árabes que nós tínhamos na região. Só que esses grupos começam a enfrentar um grande problema, que era o Império Mongol. Então o Império Mongol começa a tomar tudo. E aí o que vai acontecer? Esse Império Turco, ele às vezes fazia aliança com os mongóis para enfrentar os cristãos. Às vezes, durante as cruzadas, às vezes os cristãos faziam alianças também com os mongóis para enfrentar os turcos. É nesse contexto que os turcos vão ganhando espaço dentro do mundo árabe, vão ganhando espaço, ganhando espaço. O auge deles é exatamente o ano de 1453. Em 1453, eles tomam Constantinopla. Tá, então, mas eles já vinham se desenvolvendo e crescendo, era um grupo tribal que vai ganhando força, e chega em 1453, eles conseguem tomar Constantinopla. A partir daí, eles vão se tornar um império importantíssimo e presente na história europeia até o século XX. Né? Vocês lembram que nós estávamos discutindo aqui o século XIX com vocês? Eu falava para vocês, olha a questão oriental, não podemos esquecer da questão oriental. Então, até o século XX, você tem o Império Turco. É claro que a partir do início do século XIX, ele começa a entrar num processo de decadência, chamado do Grande Enfermo. Mas é esse Império Turco aqui que nós estamos falando aqui, que está dominando e que vai, inclusive, entrar nas disputas de poder da Europa. Por quê? Nesse momento, está ganhando força, primeiro começa naquela região da Áustria, depois vai ganhando força, vai se espalhando, os chamados Habsburgo. E aí esses Habsburgos vão começar a tentar fazer alianças e chegar até a Espanha. E essa busca por chegar até a Espanha vai gerar dificuldades para quem? Para a França. A França ela tem uma situação grave que vai acompanhar a história dela todinha, até a Segunda Guerra Mundial, que é justamente essa questão até a primeira, né? Que é a questão de estar cercada entre dois países. De um lado a Espanha, a Península Ibérica, do outro, o que viria a ser no século XIX para o XX, a Alemanha. Então essa posição de centralidade da França era um problema que fragilizava a França. Então a França vai ter dificuldades aí. O que a França vai chegar a fazer para enfrentar os Habsburgo? O rei francês, inclusive, chega a ser sequestrado. Né? Depois ele paga uma fiança e ele é liberado. Ele vai buscar aliança com os turcos. Olha que interessante. Ele vai fazer aliança com os turcos para enfrentar os Habsburgo. Nesse período, nessa entrada do século XVI. Tá? Então a questão religiosa ela existia, era um elemento de separação, mas às vezes ela surpreendia, né? Porque você percebe que politicamente valia a pena você fazer essas alianças.